Senhoras e senhores do júri, o réu Joseph Quilens roubou, aterrorizou e vitimizou 4 mulheres entre 18 e 19 de abril de 2023. As provas neste caso vêm na forma de vídeos, mapas e várias testemunhas, e isso pode ser esmagador. Então, o objetivo de conversar com vocês nessas alegações finais é abordar algumas das coisas que ouvimos de todas essas testemunhas. Para abordar a narrativa que o réu acabou de apresentar a vocês sobre sua experiência e o que ele alega que as provas mostram, tendo tido os últimos anos para revisar cada relatório policial, cada declaração. Tendo tido a oportunidade de sentar diante de vocês e ouvir cada uma dessas testemunhas depor sobre o que aconteceu com elas, qual era a versão dele dos fatos, teremos a oportunidade de discutir isso. Porque isso não corresponde às provas. Mas quero que vocês se lembrem da fala de abertura do Sr. Hackworth. Ações falam mais alto do que palavras. Analisem o bom senso de vocês neste caso em particular. Pensem como cada uma das vítimas que depois reagiu. Qual era o comportamento delas? O que elas contaram para vocês sobre o que aconteceu com elas? Mas, mais importante ainda, pensem. Por que, afinal de contas? Cada uma delas subiu ao banco das testemunhas para falar sobre a experiência mais horrível de suas vidas. Elas tiveram que sentar na mesma sala de audiência com a pessoa que causou esse trauma. Como câmeras e um monte de desconhecidos. Para quê? Com benefício, ela teve ao ter que depor e reviver o momento em que foi forçada a fazer sexo oral com um desconhecido que a sequestrou enquanto ela trabalhava em seu segundo emprego. Pense no depoimento da ré, enquanto analisamos cada um desses itens de prova. O segundo emprego dela, ela é uma estudante de 20 anos e trabalha em 2 empregos. Saiu do primeiro emprego depois das 10 horas da noite para ganhar um dinheiro extra e conseguir sobreviver. E a ré pede que vocês acreditem nisso. Que ela correu para os braços dele e largou uma pizza em uma vaga de estacionamento. Porque ela estava tão tomada pelo amor que sente por Cabeção. Esse é o apelido dele. Que ela estava tão tomada pela emoção, ela pulou em cima dele, esqueceu do trabalho, esqueceu de tudo. Tudo que ele disse em depoimento tinha algum tipo de explicação, porque ela estava completamente apaixonada por ele, por isso o DNA dele tá todo no rosto dela e todas essas coisas. Tenham em mente as declarações absurdas dele enquanto analisam e consideram as provas que vocês levarão com vocês. Lembrem-se da coragem que cada pessoa precisou ter para subir ao banco das testemunhas e contar o que aconteceu com elas fisicamente, Mentalmente e emocionalmente, porque elas tiveram contato com uma pessoa, Joseph Quilens. E como isso afetou e mudou a vida delas para sempre. Ele subiu ao banco e fez uma declaração que era simplesmente inacreditável. Mas vamos nos ater aos fatos para que eu possa garantir a vocês que não há dúvidas sobre os depoimentos que cada uma daquelas mulheres deu quando entrou neste tribunal. Porque, no fim das contas, Durante um evento traumático, sua mente não grava memórias como se fosse um vídeo. Cada pessoa que ele vitimizou veio aqui e contou o que viu, o que presenciou do seu ponto de vista quando ele fez aquilo. Sua mente registra e armazena as memórias do que você vivenciou naquele momento. Mas lembre-se de que as memórias que são armazenadas são os fatos que importam. Porque os fatos que importam neste caso não mudaram. Não mudaram. Todas foram consistentes com as provas que foram apresentadas a vocês, com exceção das declarações do réu. Todas foram consistentes com o que aconteceu com elas naquela noite. e quando estivermos prestes a revisar as provas em vídeo, vocês realmente verão a linha do tempo e terão a oportunidade de ver os horários e os períodos de tempo em que vocês veem o réu na câmera e, em seguida, as vítimas tendo contato com as autoridades. Não havia como qualquer coisa diferente do que as vítimas relataram sobre o que aconteceu naquela noite ter acontecido. Não há como qualquer coisa diferente de Joseph Quilens ter cometido um sequestro naquela residência ter acontecido, e ele ficou circulando por cerca de 2 horas antes de levá-la para aquele complexo de apartamentos. Não repita as perguntas que já foram feitas. Por que você não se jogou do veículo em movimento quando ele cochilou?
Isso não é nenhuma das opções que a juíza acabou de ler para você no seu formulário de veredito sobre se o Estado comprovou que esses atos ocorreram. Isso são distrações. Mais uma coisa com... Você disse no seu depoimento que ele tinha pouco cabelo e barba e olhos loucos, ou que era careca com pouco cabelo. Nenhum desses elementos do crime, nenhum deles. Vocês tiveram 4 pessoas, para quem o inglês é a segunda língua, que vieram aqui e contaram para vocês as mesmas declarações que deram à polícia há 3 anos. Elas forneceram, ao longo de todo o seu testemunho, através das provas físicas, neste caso, exatamente o que aconteceu com elas. E elas não têm motivo algum para não estarem contando toda a verdade para vocês. As primeiras imagens que vocês têm, neste caso, vêm da vigilância por vídeo. Depois que o veículo da aviação sai da cena do tiroteio e vai para a entrada, é um M. O vídeo do condomínio ao lado, Haven, que vimos daquele estacionamento onde a ré pulou a cerca, acontece. E você vai ver, à medida que o tempo passa, que a segunda equipe da aviação percebe que aquela é a vítima e aponta de volta para a cena original do tiroteio. Eles acabaram de perder a ré, que pulou a cerca e fugiu. A cerca é a linha divisória entre os dois condomínios. E a ré testemunhou que ela correu pelos prédios e fugiu. Ele pular a cerca. Embora ele também tenha mudado isso e dito que não é ele nos vídeos, tudo bem. Mas este é o trajeto até a linha da cerca que este vídeo mostra. O caminho começa onde o tiroteio acontece, onde a ré admite que estava no vídeo da aviação. E este vídeo mostra a ré pulando a cerca na marca de 30 segundos. Exatamente quando a primeira vítima está fazendo contato com os policiais na frente do complexo. Segundos depois, capturado pela próxima câmera a oeste. Quando ele é capturado por essa câmera, é exatamente como foi apontado quando a detetive Baranovski estava realmente... Desculpe, tá realmente no banco das testemunhas. Ele olha para cima, para a aeronave. Ele está segurando a calça exatamente no local onde, segundo ela, ele tinha uma arma e aí estava forçando a fazer sexo oral nele. Está ele. Lá está a cabeção. Onde está o caminho que ele fez pelo estacionamento? Identificação no local onde ele foi preso. O local que ele indicou para a SRTA Peacock. Ele testemunhou por último, que disse no Viva Voz que estava lá. O local onde ele acabou sendo preso algumas horas depois. Os mesmos sapatos exatos no local onde ele foi preso. Olhe para a biqueira do sapato. Claro, esses são sapatos comuns, mas considere todos os fatos. A pessoa que cometeu abuso sexual, sequestrou e atirou contra a irmã da namorada dela foi Joseph Killens. Agora, temos evidências em vídeo, mas também temos uma declaração do réu dizendo que ele ficou na área e só ficou por ali esperando alguém ou esperando alguém vir buscá-lo. Eu não sei o que ele estava fazendo, mas ele admitiu que estava na área ou permaneceu na área. Também foi capturado. Agora, neste momento, temos a vantagem de ver que ele removeu pelo menos a blusa e o gorro que estavam com vômito, segundo ele mesmo admitiu, porque ele era tão irresistível. E a vítima estava gostando tanto que vomitou enquanto ele pressionava a mão contra a parte de trás da cabeça dela e empurrava a cabeça dela para baixo no colo dele. Tão irresistível.
o homem que, segundo ele mesmo, havia sido recentemente solto da prisão. E a conheceu em um posto de gasolina e chegou de bicicleta, como se fosse uma carruagem, enquanto ela tinha um carro e ele uma bicicleta. E em algum momento ele a levou para um encontro. E ela simplesmente precisava desesperadamente desse homem de 41 anos e do corpo dele para o seu prazer. Essa é a versão dele dos fatos. Não faz o menor sentido, então eu concordo com o Sr. Hackworth. Use o seu bom senso. Ela não conhecia Joseph Killens antes de ser sequestrada por ele daquela residência e do estacionamento. Admitidamente, ele se identificou nesses vídeos. Isso agora 1 hora ou 2 horas, desculpe, depois que a perícia saiu do local, cerca de 1 hora depois que a polícia deixaram esse local. Na verdade, vocês ainda veem a fita da cena do crime na foto à direita, quando todos vocês voltam a olhar para o local. O local onde ele cometeu esse tiroteio, Onde ele cometeu essa agressão sexual. Onde ele trouxe a vítima e a forçou a estacionar para que ele pudesse conseguir algo dela. Porque depois de 2 horas mandando ela lhe dar dinheiro e isso não dando certo, ele ia conseguir alguma coisa.